Olá, boa noite. Você que está nos acompanhando pela TV LP, esse é o programa Megafone. Mais uma vez, nós estamos aqui para conversar com você, bater um papo com o nosso convidado especial hoje, André Pacola Sasso, nosso vereador, Cagarete. Daqui a pouquinho você vai ter a oportunidade de já começar a perguntar para ele. Você, quem sabe, reservou aí um tempo para fazer uma pergunta, você vai ter esse tempo aqui, tá? TV LP. É a nossa TV, você não saia daí e acompanhe conosco. Já voltamos. Estamos de volta, programa Megafone. Ficou bonito, hein, Cagarete? Muito bem, como eu disse, nós estamos aqui com o nosso convidado especial desta noite, vereador André Pacola Sasso, Cagarete. Cagarete, obrigado por você ter vindo, ter atendido o nosso convite aí. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio da TV LP. Prazer é todo nosso. Boa noite, pastor João, ao Lucas que está presente aqui no nosso estúdio. E ao telespectador da TV LP, é uma honra estar aqui mais uma vez para bater um papo com a população de Lençóis, para passar um pouco do trabalho que está sendo executado aí e conversar um pouquinho mais próximo de você que nos assiste com tanto carinho. Muito bem, e você que está nos assistindo, acompanhando, você também tem a oportunidade de perguntar ao vereador. Quem sabe aquilo que você gostaria que fosse realizado na cidade, ou uma pergunta de repente diferente, né? Por que não se empenham mais os vereadores? É assim, você tem a liberdade de perguntar, e eu tenho a certeza que o Cagarete também tem a liberdade de responder, tá certo? Então nós estamos fazendo uma série de entrevistas. Semana passada, quarta-feira, esteve conosco aqui o vereador Francisco de Assis Naves, o Chico Naves, e hoje, Cagarete. Semana que vem estará conosco, já confirmado, o vereador Manuel dos Santos Silva, o Manezinho, tá certo? Então você que está aí, você tem a oportunidade de perguntar também ao vereador. Mas eu já vou fazendo uma pergunta para você, André, tá certo? Vamos falar um pouco aí do primeiro mandato seu. Quantos votos você obteve na eleição 2012 para exercer em 2013? Quantos foi? Eu tive a graça de ter 1.360 votos. Uma votação expressiva, confiança de Lençóis. E é uma honra estar podendo representar não só os 1.360 que votaram para mim, mas todos os cidadãos de Lençóis Paulista. E a partir do momento que nós somos eleitos, nós passamos a representar toda a população de Lençóis. E 1.360 votos é trabalhado, né, Cagarete? Muito trabalhado. Participei de muitas coisas, continuo participando de praticamente todas as coisas que eu fazia nessa eleição. O grupo político nosso é construído de acordo com o trabalho, das pessoas que estão próximas da gente, que confiam na gente e nos levam ao mandato eletivo por confiar nisso aí, de ter esse relacionamento próximo e entender que a pessoa, quando é eleita, ela sai do meio do povo. Então, tem muitas pessoas que pensam que o vereador chega numa nave espacial, e não é assim. O vereador sai do seio da população, são escolhidos pelo trabalho que faz, pelo aquilo que desenvolve. Então eu sempre falo que você pretende um dia ter um cargo eletivo, comece a fazer aquilo que você costuma fazer no dia a dia, de uma maneira gratuita, se engaje em muitos trabalhos da comunidade, que um dia você é reconhecido pelo seu trabalho e eleito para representar pela confiança que você tem pela população, e a população tem em você. Então é uma relação estreita, uma relação de carinho, uma relação de comprometimento, que leva o vereador a ser escolhido para representar o anseio da população. Muito bem. O André, em relação ao que a população de repente imagina, por que o vereador não faz isso, por que não faz aquilo? Será que realmente o vereador tem esse poder? Fala um pouquinho para nós desse poder aí que a população muitas vezes entende que o vereador tem e de repente não tem, né? É exatamente isso, amigo pastor João. A situação é a seguinte: o vereador ele tem um poder restrito, ele tem o poder de legislar e aprovar as leis que vêm da prefeitura
que vem do poder executivo, que é a quem compete fazer as coisas, executar, como o próprio nome já diz. O vereador tem o poder de votar, aprovar ou não essas leis que vêm prontas e criar algumas legislações que não gerem despesa por erário público. Então a gente pode legislar de assuntos que não dê despesa por erário público. Depois, mais para frente, nós vamos comentar algumas das coisas que nós conseguimos implantar, alguns projetos que nós conseguimos desenvolver em Lençóis Paulista, sem gerar despesas para o executivo. Então a função do vereador, o poder do vereador é muito restrito. A maior função que o vereador tem, a principal, é representar a vontade e o anseio da população. A gente aprovando as leis que entende pertinentes de interesse público e votar contra ou debater de uma maneira mais profunda aquelas que a gente entende que não é beneficente à população. Então a função do vereador é essa. Agora, o vereador não tem o poder de execução, porque o próprio nome já diz, o poder de execução cabe ao poder executivo, que é através da prefeitura e dos seus secretários de governo. Deixa eu ver se eu consigo expressar aqui uma vontade que às vezes o vereador tem, né? Porque eu imagino assim, que todos os vereadores que lá estão gostariam de fazer tudo, de poder fazer tudo pelo menos, né? De mostrar para a população, olha, encontra uma pessoa na rua e a pessoa cobra ele, ó, estou com um problema lá, não, vamos fazer, daqui a pouco encontra outro, vamos fazer, mas não dá. É isso que às vezes nós, como população, não entendemos muitas vezes, e às vezes até falamos, o cara está lá, não faz nada, o outro entrou lá, não faz nada. A gente sabe também que, de repente, tem, não estou dizendo aqui, mas tem muitos que não fazem nada, que não estão nem aí, estão só empurrando, mas é difícil mesmo, né, Cagarete? Até porque se você fosse fazer tudo que você gostaria de fazer, né? Se fosse depender da vontade do vereador, todos os pedidos que chegassem a nós, a gente colocaria em prática, na hora. Só que, infelizmente, a gente tem que cumprir a legalidade, tem que cumprir a isonomia. São os princípios constitucionais que você tem que tratar todas as pessoas da cidade com igualdade. Então você não pode beneficiar um ou prejudicar o outro. A gente tem que tratar todos com o mesmo princípio da igualdade. E o mais importante disso, o que o vereador faz? Uma coisa que o vereador faz e procura fazer com tanto carinho, e nem só a gente vê que todos os vereadores são empenhados em atender dessa forma, é fazer as indicações dos requerimentos. Indicações são o que o povo pede para a gente na rua. O povo chega lá, precisa ter uma melhoria no nosso bairro aqui, põe um redutor de velocidade, ou precisa trocar a iluminação pública na nossa cidade, está muito escuro aquele bairro. Por que vocês não procuram colocar banco naquela praça? Coloca um aparelho de ginástica no Parque do Povo, no Parque do Paradão, procura pôr uma academia ao ar livre, lá está merecendo um local. Isso aí, toda semana vem gente pedir para a gente. E o que o vereador pode fazer? Ele pode indicar para o Poder Executivo que seja feita essa melhoria para determinado bairro. Então ele transforma essa anseio da população, esse pedido, numa indicação. E o Poder Executivo pega essa indicação e programa dentro da sua previsão orçamentária para executar posteriormente. Algumas a gente sabe o que acontece, outras demoram um pouco mais, mas sempre o executivo, com a gente tem uma afinidade muito boa, e pelo menos dá uma resposta quando não dá. E a gente informa a população. Infelizmente esse pedido seu não deu certo, por causa de falta de previsão orçamentária, ou está programado para o ano que vem. Então a gente faz isso aí. Outra coisa que o vereador faz é requerimento. A população está em dúvida sobre um fato. Por exemplo, a gente sabe que foi entregue o Jardim Carolina. Então, eu e o vereador Prado, nós fomos fazer uma visita lá no Jardim Carolina, quando estavam nas fases finais daquele local tão belo e tão povoado hoje, que a população recebeu as 452 casas. A partir do momento da nossa visita, criou um elo entre nós e a população para poder dar as informações que eles tinham dúvidas. Quando ia ser entregue, qual que era o prazo, qual era o cronograma das obras, e nós tivemos o carinho de fazer a solicitação formal através da Câmara dos Vereadores, através de um requerimento à Secretaria, que é coordenada pela nossa amiga Beth Atanásio, que é Assistência Social e Promoção Social, e ela nos passou todo o cronograma de andamento da fase do Jardim Carolina. Então, o vereador, qual a função dele? Informar, fazer esse elo de ligação entre o anseio da população e o trabalho do poder público, que tem o dever de informar. Aí nós fomos posicionando através das redes sociais,
através de telefone, posicionando a população que foi se acalmando e dentro do andamento normal, tudo foi dentro do cronograma executado, dentro do cronograma esperado pela Caixa, análise documental, então foi tudo feito com calma, com transparência, e hoje o bairro está lá povoado, vai ter sempre os problemas, a gente sabe, já está chegando os problemas para a nossa discussão, parece que a água está com um problema de força, que a água chega lá, então talvez seja por ser um bairro novo, ainda tem uma adequação que vai ter que ser feita lá, e a gente está orientando a população, que hoje a construção daquele local é critério, teve uma construtora responsável, e dentro da prestação que é paga, existe um seguro residencial que é obrigatório a Caixa colocar. Então, se tiver algum problema, eles têm que procurar a construtora e a Caixa para verificar qual é o problema e buscar a solução. Já que é o começo, acho que é mais fácil resolver. E até porque, de repente, dentro de um monte de casa aqui, logicamente acontece alguma coisa, né? Com certeza, dentro da casa da gente, todo dia aparece um reparo, algo para ser feito. Como é uma obra nova, talvez algum local a pressão é maior, outra é menor. E tem Lençóis, infelizmente, tem bairros que ainda é assim. A gente tem a felicidade de um outro pedido que nós fizemos, e uma discussão muito antiga dos moradores do Jardim Ubirama, que clamam pela força da água que não tem muita pressão. Então a gente teve o requerimento e tivemos uma resposta do Poder Executivo que nesse ano, no começo do outro, vai ser construído um poço que certamente atenderá muito mais os moradores do Jardim Ubirama com pressão, com mais pressão na água, e o abastecimento em si, com a construção de mais um poço artesiano naquele bairro tão antigo e que tanto sofre há mais de 30 anos, pelas informações que a gente tem, com a falta de água e a pressão naquele bairro. Então é conquista que os vereadores vão fazendo esse elo, essa intermediação com o Poder Executivo, e a gente vai informando, dentro das necessidades, da possibilidade, dentro de um cronograma que a Prefeitura tem que seguir também, porque são muitos bairros e o dinheiro hoje é muito curto. Sim. Então a gente tem que ter, a população sabe disso, a gente faz uma população muito inteligente, que sente e entende essa situação, e o governo nosso é bem avaliado, porque tem essa transparência em mostrar sempre com lealdade o que está sendo feito e procurando tratar de maneira harmônica todos os bairros da nossa cidade. O vereador André, o vereador é da base da prefeita hoje, né, André? Na Câmara Municipal, PSDB, mas atende a todo mundo, e a gente vê lá o trabalho dele, eu sempre estou lá e vejo o trabalho dele, tá? Mais uma pergunta, André. Qual a maior dificuldade encontrada para agradar a população? Vamos dizer assim, até atender a população, agradar, né? Mas atender a população no anseio. Qual a maior dificuldade que o vereador tem? A maior dificuldade realmente é fazer a população entender isso. Por isso que é importantíssima essa discussão, o acompanhamento nessas entrevistas aqui, porque não sei se a população que está ligada nesse programa, nós demos algumas dicas de qual é a função do vereador, qual é a função, o que cabe ao vereador fazer, o limite que ele tem para fazer alguma coisa, e qual é a função dele como legislador, sendo que a função executiva cabe ao executivo. E hoje, graças a Deus, a população está entendendo que o vereador tem que parar com essa onda de assistencialismo, que acha que o vereador tem que dar as coisas, tem que conseguir, me dá tijolo, me dá areia, pedra, cimento, cesta básica. Existem as formas do vereador ajudar, que é dessa forma, fazer um encaminhamento e orientação. Nós temos a obrigação de ter esse contato com a população, orientação, e encaminhar essas pessoas que estão necessitadas, que precisam, para quem cabe esse atendimento, que é assistência social. Então a gente sabe, pessoas vêm com dificuldade, eu sou advogado também, a gente entende um pouco mais da legislação e procura sempre orientar e mostrar para a população que essa forma de política antiga que a gente sabe que existia, justamente, você tocou num assunto de pessoas que acabavam até explorando ou eram exploradas para conseguir o voto. Sim. A gente sabe que acontece muito isso, que são muitas promessas na época eleitoral e depois que não podem ser cumpridas. Pagamento de água, pagamento de água, de força, para comprar milheiro de tijolo. É uma política antiga que isso aí é um crime eleitoral que é feito. É um crime com quem pede e um crime com quem dá. Então os dois cometem o crime. Então a gente tem que ficar antenado nisso, orientar a população que isso aí vereador não pode. Se estiver dando isso aí, está tirando de uma maneira escusa, de uma maneira ilegal. Se alguém estiver fazendo isso, não é do bolso dele, porque o vereador aqui em Lençóis praticamente
é muito pequeno o que a gente ganha. É um valor alto perto do que a população hoje assalariada recebe. Então, eu não vou falar que é um salário ruim, é um salário bom, é um salário justo, um salário digno. Porém, não consegue fazer assistencialismo. Eu lembro muito um tempo atrás, ia ter um encontro da minha igreja, que eu sou católico, ia ter um encontro, me arruma um ônibus. A gente sabia que os vereadores faziam um esforço, faziam uma vaquinha ali, custava R$100 um ônibus para Botucatu, para Bauru. Hoje, uma viagem para Bauru custa R$1.000. Então não existe condição, não tem condição de, se alguém está bancando isso, está bancando de uma maneira escusa. Então a gente deixa a população bem antenada disso. Então hoje a gente verifica em Lençóis que isso diminuiu muito. A população está sendo orientada. Eu acho que a função do vereador, o vereador que quer ser digno com a população, quer falar a verdade com a população, tem que ser sincero. Não é comprando o voto e nem comprando o carinho da população através de mentira. O vereador tem que falar a verdade, orientar. A população cresceu muito com isso. Sim, a população ela sabe o que é certo e o que é errado. Então quando você fala a verdade para ela, ela entende, ela se sente valorizada. Então eu acho que é esse estreitamento de contato, de carinho, de amadurecimento político, social, que a gente vai conseguir levar para uma cidade mais justa, solidária e o mais importante, que pessoas que respeitem um com o outro. Sim, que eu acho que o mais importante é civilidade, é educação, é crescimento como ser humano, sabe? As pessoas às vezes perdem muito isso explorando uma outra. Então, quando pelo menos eu tive esses 1.360 votos, eu nunca comprei ninguém para conseguir esse voto. Sempre foi um voto conquistado com o quê? Mostrando uma perspectiva de trabalho digno, sério e responsável. Até porque a pessoa depois, quando ele entra, ele tem a oportunidade de fazer alguma coisa, de mostrar o seu trabalho. E aí ele fica tentando fazer esse assistencialismo simplesmente para garantir, quem sabe, a próxima. Então, o vereador é eleito para o mandato que ele está sendo eleito. A discussão eleitoral, o processo eleitoral, a solicitação de voto é uma coisa natural. É como eu disse, os 1.360 votos que eu tive é natural. Todo mundo sabia que eu tinha entrado numa primeira eleição, eu fui candidato e eu falava que eu queria ser de novo. Eu não enganava ninguém, mostrava que eu estava me preparando para ser eleito, pedia a confiança da população, a população entendeu que eu era um nome que poderia contribuir de uma forma ou de outra para o crescimento da nossa cidade e confiou seus 1.360 votos. E a partir do momento que eleito, eu não pergunto para o cidadão que me questiona pelo Facebook ou me intercepta na rua para quem ele votou. Eu não vou perguntar nunca. Eu procuro atender sempre de maneira harmônica, respeitosa. Quando é respeitoso comigo, eu sou respeitoso da mesma forma. Quando é agressivo, eu não respondo. Às vezes a gente vê pelo Facebook agressões, pessoas procurando daquela velha política de querer sempre dizer que está levando por fora. Eu já entro e falo, não, eu não tenho nada com isso. Se alguém tiver alguma prova contrária, que o faça, porque eu sei de quem eu sou, de onde eu vim, e como eu vou ser para sempre. Eu não vou me contaminar pela política, e se a população entender e o senhor entender que serei candidato novamente aqui 2 anos, e a população achar que eu mereço continuar pelo trabalho sério e responsável que eu procuro fazer, continuo, se não, paciência, eu tenho minha profissão, eu tenho... Com certeza. Eu acho que a gente cresce muito quando a gente tem esse diálogo franco com a população. E essa televisão é importante por isso, de ter esse tratamento, ter a oportunidade de a gente conversar com a população de maneira direta, olho no olho, e a gente poder levar essa mensagem de seriedade e responsabilidade. Muito bem, senhor vereador André Sasso Cagarete, eleito com 1.360 votos lá em 2012, exercendo 2013, 14, 15 e 16. Mais uma pergunta para nós entrarmos aí depois no nosso intervalinho. Como você mantém o seu relacionamento com a população da nossa cidade? Como é que é? Encontra muito com esse pessoal, continua ainda? Porque a gente sabe que às vezes o vereador entra lá, ganhou, ele some. Some, né? Tem muito isso aí, né? Não atende mais telefone, desaparece, a rodinha de amigo que ele tinha já não é mais, ele começa, né? Então, como é que você mantém, Cagarete? Como é que é o relacionamento seu? É exatamente por isso que você já até falou um pouco alguma coisa. Eu sempre falo a respeito disso. As pessoas que prometem alguma coisa que é ilusão, ou prometem coisas que não ele vai poder cumprir, a primeira coisa que ele faz é sumir desse relacionamento de onde ele participa. A partir do momento que você faz uma campanha propositiva, propondo sempre para o coletivo, quando você chega nesses lugares, a gente também é cobrado. Eu vou no clube marimbondo que eu frequento, as pessoas vêm com o quê? Com esses requerimentos, com essas indicações.
respeitando sempre o poder do vereador de indicações e requerimentos. Jamais cobrando, você não está fazendo nada, ou você está só mordendo dinheiro. Não é isso. A população sabe da seriedade nossa, apresenta requerimento e o mais importante, ele tem a resposta na próxima sessão. Ele viu que você fez o requerimento, você entra em contato com ele, dá a resposta, você mostra o requerimento através da rede social. Eu trabalho muito com a rede social porque é um mecanismo gratuito. A gente tem o Facebook, tem a internet, tem hoje o WhatsApp. As pessoas mandam para a gente pergunta, resposta, questionamentos, eu procuro fazer na hora. Às vezes, através de uma crítica, às vezes grotesca, a pessoa é meio grosseira com a gente. Eu sempre falo, as pessoas têm uma repulsa de político. Então, às vezes, responde grosseiramente, eu chamo no inbox e falo, por que você falou desse jeito? Você não fez um questionamento? Eu coloquei uma coisa que eu estava fazendo algo em benefício da população. Se você tem um problema no seu bairro, vou tentar te ajudar. Mas vamos conversar com serenidade, com respeito, que eu vou encaminhar. Se eu vou conseguir ou não, não sei. Mas eu vou ter a gentileza de mostrar para você que eu fiz o pedido e te dar a resposta depois. Sim ou não, você vai ter a sua resposta. Agradando ou não, você vai ter a resposta. Aí você ganha a fidelidade da população. A pessoa vê que você é uma pessoa de respeito e confiança. Agora, se eu fico quieto, não respondo, eu aceito essa pecha de que todo político é ladrão, é bandido, eu estou concordando com isso. Então a gente tem que entrar num debate e quando você entra na vida pública, no campo das ideias, você tem que entender que existem pessoas que pensam diferente, que pensam de forma defender o seu interesse, talvez, que algumas pessoas que vão num combate às vezes já vai preparada para te prejudicar politicamente. Então a gente tem que sentir o campo que pisa. Eu, graças a Deus, não tenho esse discernimento, tenho a dignidade de às vezes reconhecer que erramos. Tem coisa que a gente faz, reconhece o erro e procura arrumar. Isso aí é natural do ser humano. Então eu tenho a rede social, eu uso bastante. O convívio, eu continuo frequentando os mesmos lugares que eu frequentava antes. O meu grupo de jovens, o clube que eu frequento, a rede de amigos, os clubes de serviço que eu participo, a associação, a APAI, que eu era diretor. Eu não participo mais da APAI como diretoria por um problema que ela recebe verba pública e por questão de incompatibilidade entre quem recebe e quem aprova isso aí, o recurso que acaba dando fundamentação e suporte para essas entidades. Eu me afastei da diretoria, mas continuo procurando ajudar de alguma forma ou de outra essas associações. Então eu tenho estreita relação com o Lions, com o Rotary, com os clubes de serviço, com o TLC, com o Mini TLC, com o Cursílio, com o Encontro de Casais em Cristo da minha comunidade. Participo de todas as paróquias da cidade quando sou convidado para trabalhar em quermesse. E, enfim, eu estou participando da comunidade igual eu participava antes, porque eu tenho esse carinho da população e ele sabe que eu não vou ficar fazendo uso político dessas coisas. Eu faço o que eu faço desde quando eu nasci. Até porque passa, né, Cagarete, esses 4 anos e você vai conviver junto com essa população de novo, você não vai embora daqui. Como eu disse, então, esse que é o problema. O vereador não caiu de uma nave. Lógico. O vereador ele está no meio do povo, é lá que ele tem que estar. E eu vou ser a mesma pessoa. Eu nem vou falar autoridade, eu não me sinto autoridade. A gente tem uma autoridade porque foi eleito, mas eu nunca vou usar essa autoridade para desfazer de alguém ou de mostrar, achar que eu sou melhor que alguém. Eu não sou. A gente está passando, eu estou vereador, não sou vereador. Amanhã, depois, eu posso ser qualquer outra coisa na vida, mas eu quero olhar para essas mesmas pessoas e mostrar o trabalho que eu fiz, com ética, com retidão e com esse mesmo carinho que a população sabe que eu sou a mesma pessoa antes, depois e hoje. Então, quero ser assim sempre. Você que está nos acompanhando, o programa Megafone, pela TV LP, você tem a oportunidade de perguntar também ao vereador. Nós já temos algumas perguntas aqui, né, do Emerson, da Silvia, do Jorge Campos, mas nós vamos fazer daqui a pouquinho no próximo bloco, né, no outro bloco aí no final, nós vamos fazer essas perguntas para o Cagarete e nós vamos para um rápido intervalo, você não sai daí não, rapidinho nós já voltamos. TV LP, a nossa TV. Muito bem, programa Megafone de volta.
E eu gostaria de passar os nossos contatos, o contato da TVLP. Nosso e-mail é tvlp.jj@gmail.com, tvlp.jj@gmail.com. Nosso telefone fixo é o 3263-5590, prefixo 14, 3263-5590. 14 o nosso celular, 99778-7249, 14 99778-7249. Esse é o meu celular, João, e o celular do Lucas, o nosso assistente técnico aqui, o homem que sabe tudo, né? 14 996 38 44 50, tá? Esse é o telefone do Lucas, liga para ele aí. Facebook, né? TVLP. E nós temos também um canal no YouTube, youtube.com/TVLP Web, tá certo? Você quer assistir alguma das nossas programações que estão lá gravadas, você entra lá e assiste lá. Por que eu estou dando os nossos endereços? Porque nós queremos fazer aqui um comercial da sua empresa, do seu comércio, enfim, do seu empreendimento, aquilo que você trabalha, naquilo que você trabalha, quer divulgar conosco, ligue para nós, entre em contato no nosso Facebook aí, fala conosco, nós vamos até a sua empresa, vamos filmar, vamos fotografar. O Lucas conhece toda essa área aí, vai fazer um vídeo legal para você, e nós vamos colocar aqui na TVLP, e com certeza o seu comércio, a sua indústria, enfim, você que é profissional liberal, pode anunciar também conosco aqui, pode ser um patrocinador do programa Megafone, de tantos outros programas que tem aqui na TVLP, tá certo? Então são esses os nossos contatos. E hoje nós temos aqui, como eu disse, né, o vereador André Pacola Sasso, o Cagarete. Eu não vou perguntar o apelido, porque toda vez ele conta a história, a gente já sabe, né, Cagarete? Deixa pra lá. Muito bem. Mas vamos continuar aqui, temos mais algumas perguntas para o Cagarete, e depois nós vamos falar um pouco das pessoas que estão perguntando. Chegou mais perguntas, viu, Cagarete? Olha lá, hein? Que bom, hein? Que bom, né? Quer dizer que estão assistindo o programa. Com certeza. Ó, quais foram os projetos de maior destaque em sua atuação legislativa? Você pode citar do ano passado, de repente até desse ano, alguma coisa que você fez no ano passado, que você, né, atendeu bem a população, ou uma maior parte da população. Nós sabemos que, de repente, algum projeto, galera, até falei com o Chico aqui, atinge um número de pessoas na cidade, mas não deixa de ser importante. Por exemplo, eu não ando de circular, né, de ônibus, mas tem muita gente que anda, e tem muita gente que pega o ônibus de madrugada, ou à noite, dia de chuva, no sol. Então, de repente, o que você faz para essa população, de repente cobrir lá, fazer uma indicação para cobrir um ponto de ônibus, atingiu a vida daquela população, mas não a minha. Mas não importa, para eles foi importante. É isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Você anda de carro, eu ando de carro. O que seria melhor para mim? Puxa, eu vou no centro, está difícil estacionar. Vou fazer alguma coisa, vai atingir essa população. Você entendeu, galera? Então, tem muita coisa ainda que dá para se fazer. Nem que for pontual ou atingir mesmo. Às vezes o cara fala, vou fazer um projeto, vai atender a população da cidade inteira, não vai. Fala um pouquinho para nós isso aí. Vamos falar desse assunto então. Olha, uma coisa que eu estou participando e está sendo muito gostoso é o plano de mobilidade urbana. Certo. Que está sendo uma conferência municipal com participação de frentes diversas da população, líderes de bairro, pessoas ligadas à própria administração, pessoas que usam as bicicletas como meio de transporte usual e contínuo. Então foi sindicatos de origem, as empresas que estão localizadas principalmente na área central, distrito industrial da cidade, estão fazendo parte dessa discussão. A audiência pública foi dividida em grupos para debate dos assuntos que foram levantados e pontuados como de interesse coletivo. Quando o senhor fala desse assunto, eu fico feliz de estar participando desse debate para ver como a cidade nossa já existe um plano de mobilidade, tem um plano diretor que tem que ser seguido. Então essa discussão da mobilidade urbana, ela vai ser muito enriquecedora para a gente buscar uma solução para a nossa cidade. Não só de trânsito, ela não quer dizer sobre o trânsito, ela quer dizer como você consegue chegar mais fácil, levar os funcionários do distrito industrial para chegar no local de trabalho, como você consegue polarizar talvez
um bairro novo, para ele ter essa sustentabilidade, com farmácia, padaria, supermercado, loja de roupa. Então, quando o bairro for formado, normalmente o plano diretor já pede que exista isso dentro do próprio bairro. Isso é legal. Então, a discussão é mais ampla. Como você consegue fazer as ciclovias, que consegue circundar a cidade inteira para fazer essa mobilidade das pessoas que vão para o seu trabalho, tentar criar as empresas que fiquem próximo dessa área, os funcionários que possam morar perto do local de trabalho dele. Então é uma discussão mais ampla, um sonho de ter uma cidade como é Amsterdã, cidades da Bélgica. Descentralizar. Isso, da Holanda, que tem um trânsito muito melhor. E as pessoas, isso é um sonho para que 30 anos talvez que seja plantado agora, do uso da bicicleta, por exemplo, de ter locais adequados para a bicicleta ser deixada, bicicletas que sejam de uso comum. Então, hoje a gente sabe que, infelizmente, a conscientização, como o senhor disse, o senhor usa carro, eu uso carro. Fazer a pessoa andar a pé, infelizmente, a gente reclama muito do trânsito de Lençóis. O trânsito é péssimo mesmo. Eu fui um dia fazer uma pergunta e tivemos uma resposta. O trânsito de Lençóis, há 3 anos atrás, era de aproximadamente 32 mil veículos. Hoje, é 39 mil. Então, em 3 anos, aumentou 7 mil veículos andando para a rua. O que era ruim piorou, né? E depois a outra pergunta, por que o trânsito é pior? Porque tem 6 mil veículos que vêm de fora, vendedores, trabalhadores, pessoas que vêm conhecer a cidade, que são mais 6 mil veículos inseridos no nosso trânsito. Então, vai para 45 mil veículos por dia, rodando dentro de Lençóis. Aí tem outra discussão que é discutível no plano de mobilidade urbana, o fluxo de ônibus pela região central, a ideia de transformar algumas ruas da cidade em mão única. Então abre uma discussão mais ampla que a gente não vai ficar falando aqui, porque senão a gente fica 3 dias conversando sobre esse assunto. Então é importante que esclarecer o quê? Nós como vereador, a gente está preocupado com isso, a gente está participando. Eu fui nomeado como membro da OAB nessa frente aí, mas como o vereador está discutindo isso toda semana na Câmara, a gente está por dentro, a gente está conhecendo. Então é por isso que é importante o vereador estar conhecendo. Agora, a respeito dos projetos, que eu entendo como nós fizemos, eu e o Emerson Conelian, que eu tenho a honra de assinar todos os nossos projetos juntos, com o Dr. Emerson Conelian, que é uma pessoa sensata, que tem raiz de Lençóis Paulista, conhecido por todos aqui, família daqui. Então a gente tem um vínculo de relacionamento familiar antigo que a gente está debatendo isso dentro da Câmara, e hoje o Chico Naves está assinando com a gente também, com a participação de todos os outros vereadores da Câmara. Porque quando a gente apresenta um projeto, o senhor bem sabe disso, é discutido e debatido por todos. Então, quando a gente conquista algo para a cidade, é uma vitória da Câmara. Quando a gente erra junto. Então, não é a glória do vereador quando consegue uma coisa. Então, é a glória de todos. Errando e acertando, é igual um casamento, a Câmara dos Vereadores. A gente tem que ser amigos e parceiros na alegria e na tristeza. Então, quando a gente erra junto, quando a gente acerta junto. Eu tenho essa humildade de reconhecer que os projetos que a gente fez, como o bullying infantil, a inclusão do debate do bullying infantil nas escolas, que é um assunto recorrente e pertinente, hoje tem uma legislação própria do Lençóis Paulista que obriga a discussão dentro da rede pública. Outra lei importantíssima que nós fizemos é uma lei da retirada dos veículos, as carcaças de veículos da via pública. A gente sabe que, infelizmente, tem veículos aí que estão mais de 10, 20 anos largados pela rua. A gente está cobrando que a municipalidade faça isso e tire esses veículos da rua. Existia uma lei em Lençóis que falava que poderia tirar, só que não existia o procedimento para tirar. Nós fizemos uma legislação, no começo do ano, que a prefeitura ela faz como a notificação. Normalmente essas carcaças não tem placa, não tem Renavan, não tem chassi, não sabe nem quem é o dono. Como não sabe, como é feito o procedimento que nós criamos através dessa lei? É colocado um adesivo no veículo. E nesse adesivo consta um prazo para o proprietário ou quem é o dono daquele veículo retirado de lá. Se não retirar, o poder público tira, deposita no local adequado e abre prazo para a pessoa retirar. Se não retirar, é leiloado como sucata esse veículo e o dinheiro fica disponível por um período. Se ninguém manifestar, vai para a diretoria de meio ambiente, que eu acho que é a mais interessada. Porque esses veículos abandonados na rua, o que acontece? Local de esconderijo de bandido, proliferação de mosquito da dengue,
e fica atrapalhando o trânsito na cidade, porque não tem iluminação adequada, a gente sabe que pode ficar à mercê de qualquer veículo, colidir contra ele. Então foi uma lei importantíssima e a gente está cobrando agora do poder público que seja colocada em prática. Porque não adianta a gente fazer lei e não ser executada. Então já tem um compromisso de que seja feito isso. Outra lei que a gente criou aí, que é o dia da fibromialgia, que pessoas que têm essa doença terrível, oculta, que não existe diagnóstico, reclamavam muito que não tinha políticas públicas para isso. Para nossa felicidade, essa lei foi aprovada e a discussão desse ano no congresso que a doutora Fátima fez, já tratou do tema. Então, da importância das pessoas que têm esse problema. Outra importantíssima lei que nós discutimos na cidade de maneira ampla, a lei do silêncio e perturbação do sossego público. Nós aprovamos essa lei do silêncio aqui depois. Essa lei, que a atividade delegada, nós proporcionamos policiais em folga a trabalhar em prol da comunidade. Então, eu tenho certeza que a lei está perguntando quando vai ser colocado em prática, quando vai ser feito o sossego. Aí, não cabe ao vereador mais. O poder do vereador é executar. O vereador não tem poder de polícia chegar, pôr a mão na parede, quem está fazendo, perturbando o som, perturbando a comunidade com som alto. Então, são leis que nós brigamos, nós aprovamos, lutamos por ela. Agora, uma novidade para a população de Lençóis. Quem tem um celular sabe da tecnologia que existe em Lençóis, é muito precária. Eu tenho certeza que o senhor, pastor João, o Lucas, ou todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, já teve uma ligação interceptada ou cortada de maneira abrupta no meio da ligação. Sim. E outras vezes, quando você vai para algum bairro como Itamaraty, a Bela Vista, Ubirama, Village, Caju, o celular não funciona. Então você paga uma tecnologia que não existe. A gente paga caro com uma tecnologia que não existe. E a gente provocou essa discussão, no primeiro momento, com uma empresa de telefonia móvel, que é a Vivo. Posso até falar porque eu tive esse contato com a superintendente regional, foi apresentado o problema e ela nos falou que existia um problema de restrição de distanciamento de instalação de torres em Lençóis Paulista. Existia uma lei municipal que restringia que as torres teriam que ter 100 metros da base, de distância da base, os imóveis têm que ter 6 metros de distância da base. E, infelizmente, o município não poderia legislar sobre isso, que essa legislação foi criada, talvez quando surgiu os celulares, que tinham medo da radiação, que dava câncer, então tinha um debate muito grande em cima disso. E hoje, essa restrição não cabe ao município legislar, cabe ao governo federal e à Anatel, que é o órgão regulador da Agência Nacional de Telecomunicação. Então, ela que diz a metragem que é a indicada e que pode ser. E essa lei foi aprovada ontem. Foi uma lei de autoria minha, do Emerson, do Chico Naves, que também o Tipó e o Nardelli assinaram em conjunto a lei também, e todos os vereadores aprovaram. Então, mais uma vitória da Câmara, que seja disponibilizado para as operadoras instalar em qualquer terreno que seja dentro da medida exigida agora, que é 3 metros de frente por 1,5 de lateral. Então, as torres de celular não oferecem risco algum, já tem estudos de tecnologia, estudos da Abricem, que é quem que regula e fiscaliza isso aí. Então, a legislação hoje do Lençóis está adequada para as operadoras de celular vir para cá instalar. Mais uma conquista dessa Câmara de Vereadores. Então, a gente tem que pressionar agora as operadoras que coloquem as torres para a gente ter o 3G, o 4G e funcione o celular da população. A gente reclama, eu recebi inúmeras reclamações pesadas, vocês não fazem nada. Então a gente fez o que dá para a gente fazer, a função nossa como legislador está pronta. Agora cabe às operadoras usarem a lei a partir da sua promulgação, que deve acontecer nesse final de semana. Então muito mais bem. Uma vitória nossa aí, com um trabalho sério que a gente faz. Muito bem. Temos ainda várias perguntas e o horário voa, né? Quando o assunto é bom, né, Cagarete? Vai embora. O horário voa. E nós temos aqui várias perguntas também das pessoas que estão nos acompanhando. E eu gostaria de também, né, poder fazer essas perguntas para vocês. Então, Estamos nós vamos aí, fazer. O horário é seu. Nós vamos segurar um pouquinho essas perguntas aqui, né, que eu fiz, né, que eu planejei aqui, e vamos começar a fazer essa pergunta. Mas logo depois do intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, tá bom? TVLP, a nossa TV. Muito bem, estamos de volta. Programa Megafone.
Ei, Carganete. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui do Emerson para você. Pode ser? Pode ser. Vamos ver. Ele diz assim. O Emerson tá ligadinho, Emerson? Tá, né? Então escuta lá o que o Carganete vai falar, viu? Queria saber por que os vereadores não fazem nada para resolver o problema do aparelho de ultrassom do Raiz Mulher, mesmo sendo um problema que se estende por meses. A gente sabe da dificuldade que existe para a manutenção desses equipamentos. Pelas informações que nós tivemos através do Dr. Márcio Santarém, esse aparelho já estava sendo reparado e seria colocado em funcionamento em 15 dias. Pela informação que eu acompanhei pelo jornal. Parece que foi feito. Foi feito e voltou o problema. Mas então, que deu problema novo. E aí o vereador, ele pode até cobrar. Nós fizemos essa cobrança a ele e a resposta que a gente teve que ia ser reparado. Então eu não sei se a informação é real ou não. Até o Armas comentou alguma coisa. Parece que hoje uma pessoa foi usar, ou ontem parece, teve lá e o aparelho estava quebrado de novo. E aí a pessoa comentou com ele no grupo e ele está perguntando. Por isso essa pergunta. Então, a minha opinião é a seguinte. A gente Mas dá para você dar uma olhada amanhã e dar uma resposta? Dá para a gente procurar a informação e passar. E uma coisa importante a gente tem que falar. Esses aparelhos, na minha concepção, deveria ter o governo federal mandar mais equipamento desse aí. Não já só, que né? não mandar um aparelho desse aí, eu falo assim, eu uso dois, todo né? dia mínimo. Aí fazer eu não sei o preço desse aparelho também, por que não tem mais. Agora o vereador, o que ele pode fazer é cobrar. A gente não tem condição de executar nada, como eu já bem disse. Então a gente vai estar acompanhando, a gente cobrou do Dr. Márcio a respeito disso. Outros vereadores fizeram essa cobrança. Só que a gente sabe como funciona no nosso país, que a saúde sempre fica... Lembrando que Lençóis Paulista investe 8% a mais do que o mínimo exigido, que o mínimo é 15%, Lençóis investe perto de 23%. Então faz a sua parte, faz muito bem, e a contrapartida do governo federal é o que nós falamos segunda-feira da Câmara. É inexistente, é pífia, é ridícula e... Muito bem, tá aí, né? Tá aí, ó. A oportunidade está aí, né? Muito bem. Se tiver alguém assistindo, né, a TV LP e tem uma informação a respeito desse equipamento, se quiser nos dar aqui, nos informar, né, deixar bem nos informado, pode escrever ali que a gente vai falar aqui também. Ô Cacaré, tem mais uma, a Silvia Montanher. Ela pergunta o seguinte, ó. Gosto da sua participação sempre no grupo Bote a Boca no Trombone. Ela faz a pergunta, a Facilpa vai continuar ou os vereadores vão acabar com essa festa? Isso aí é outra coisa que foi criada. Eu tive uma participação importante nisso aí, porque começou a criar-se uma guerra entre a Associação Rural e os vereadores. É uma guerra que nem todos os vereadores compraram. Eu entendo que a Facilpa hoje é modelo para o nosso estado. Tem as discussões sobre ela, preço de ingresso, concessão, os dias que são gratuitos ou não. Eu entendo que a Facilpa hoje é uma referência estadual. É uma Facilpa bem feita, organizada. O nego fala, tem cidade que é de graça, mas a gente vai lá, a gente sabe que é insegura, o povo não é tratado com dignidade, tem muita coisa que pode ser melhorada. Nós fizemos essa aproximação, teve uma discussão muito ampla e acalorada dentro da reunião, mas chegou no denominador comum. Então os vereadores tiveram de falar, deram suas sugestões, suas opiniões, e eu acho que foi a Facilpa do ano que vem talvez apresente as melhorias que nós fizemos, sugerimos, e outras coisas que eu tenho certeza que a própria associação entende como pertinente para melhorar as condições da Facilpa. Então, o vereador nenhum tem a intenção de acabar com a Facilpa, e eu acho que foi mais um discurso político que eu não entendo porquê. Mas já passou. Eu acredito que está superado e tem um projeto para votar, e o compromisso de todos os vereadores que foram na reunião, teve só um vereador que não compareceu, que foi o Tipó, que estava com problema profissional, mas que os outros se comprometeram a votar o projeto e aprovar a Facilpa. Vota a segunda? Eu acho que ainda não, porque tem uma emenda para ser... Vota acho que em primeira, na segunda e talvez em segunda votação na outra semana. Então beleza. Mais uma pergunta aqui, ó, do Jorge Campos. Gosto do seu posicionamento, sempre coerente. Por que alguns vereadores nunca falam na tribuna? Sempre os mesmos. O companheiro Jorge, também agradeço a Silvia e o Emerson, que sempre participam na Boca do Trombone. É um grupo que eu participo também, porque eu acho que tem assuntos pertinentes
relevantes para a cidade, e quando é feita a pergunta com respeito, com carinho, como está sendo feito atualmente, a gente vai se disponibilizar a responder. Agora, a respeito da participação na tribuna, a gente sabe que tem vereadores que têm mais dificuldade, é mais tímido no microfone, e outros que têm mais facilidade. Então, cada um está fazendo o seu trabalho da melhor forma, todos foram eleitos democraticamente, e eu procuro sempre apresentar assuntos diferentes em cada sessão, não fico sempre falando dos mesmos assuntos e procuro mostrar para a população o trabalho que é feito de acordo com os pedidos que nos chegam semanalmente. Muito bem. O Emerson diz assim: no grupo Bote a Boca no Trombone, o Chico foi a preferência na presidência da Câmara. Né? Foi feita uma enquetezinha lá no grupo e o Chico, né, teve a preferência aqui. Agora diz assim: o PSDB pensa em lançar ele como presidente ou o partido vai fechar com outro nome? O que você pode dizer da mesa diretora, porque vence agora, né? Vence agora e vai ter eleição, se não me engano, dia 8 de dezembro. Qualquer assunto relacionado à Câmara, não teve discussão ainda dentro do partido, a gente estava todos envolvidos com a eleição para governador, eleição para senador, presidente e os deputados que nós ajudamos na nossa região. E tivemos o êxito de eleger nosso companheiro de partido, Pedro Tobias, e o Fernando Cury, irmão do prefeito de Botucatu, que tem uma proximidade muito grande com a gente e um comprometimento num trabalho agora com 2 deputados estaduais. Também conseguimos eleger o nosso amigo Arnaldo Jardim, que sempre teve um apoio da nossa cidade. Outro amigo deputado, Tiririca não teve meu apoio, respeito pela eleição da população. E o outro, Ricardo Izarjuda. Mas foi bem votado o Tiririca em Lençóis, né? Sempre. Quem que representa o Tiririca? Fala pra mim, alguém sabe? Aqui em Lençóis? Eu nunca vi. Ninguém. Como é que o homem é eleito? Bem votado. E nunca trouxe nada. Daí que a gente fala das dificuldades que a gente encontra, porque você liga pro Tiririca, ele não vai saber quem é Lençóis, o que ele pode trazer para Lençóis, e ele vai dar risada na cara nossa. Então, o voto é secreto. E a responsabilidade é do eleitor. Cada tudo bem, né? Não vamos. E a respeito da eleição na presidente da mesa, o Chico foi. Pergunta. No grupo do Boca no Trombone, é um grupo de participação de algumas pessoas que a gente tem carinho, contato. Ele foi realmente bastante valorizado aí. Escolhido, só que quem escolhe o presidente da Câmara são os vereadores. É um excelente nome, uma pessoa de respeito. Então não teve conversa dentro do partido, porque tudo que você falar agora é prematuro e a reviravolta acontece. Então a gente vai deixar isso aí para discutir na hora certa, dentro do partido, dentro da própria Câmara, e os vereadores vão tomar a melhor decisão do interesse da comunidade e não interesse pessoal de nenhum vereador. Mas a pergunta: você é candidato? Eu acho que todos os vereadores lá têm condições de ser presidente da Câmara. Eu tenho a restrição como advogado, eu e o Tipó tem uma restrição. Se formos eleitos presidente da Câmara, a gente tem que se afastar do quadro da OAB como profissional atuando como advogado. Existe uma restrição no estatuto da OAB. Então eu e o Tipó temos esse problema. Mas tem que ser debatido. Eu não sou candidato por hora, nunca pensei em ser presidente da Câmara por enquanto, mas tem que ter uma discussão entre todos os vereadores e o denominador comum que for escolhido por todos ou eleito pela vontade dos demais ou da maioria, vai ser o presidente da Câmara. Eu acho que tem que ser exercido, e qualquer um dos vereadores que tem condições, talvez uns mais, outros menos, mas espera-se que tenha uma administração, quem for o presidente da Câmara, com sobriedade, com responsabilidade, e essa discussão seja feita no momento oportuno e discutido entre quem tem o poder de voto, né, no caso. Muito bem. E a opinião pública é importante, o Chico respeitado, e é um excelente nome também, que pode ser sim um dos nomes do Muito PSDB, que será nosso respeito. Tá aí, Emerson, então a resposta em relação à pergunta da presidência da Câmara. O Emerson diz: parabéns, Cagaré, pelo trabalho transparente que você vem realizando na Câmara dos Vereadores. Está parabenizando você aqui. Agradeço pelo compromisso, e ele como gestor do Boca no Trombone, eu parabenizo porque é um grupo hoje muito movimentado, que está trazendo as sugestões para o nosso debate, está muito equilibrado nas ponderações, e a gente tem que respeitar. Não adianta a gente ficar discutindo o A, o B, o lado 1 ou 2, porque cada um tem sua convicção, tem sua formação, e a gente tem que respeitar como cidadão todos, e
quando o debate é de maneira propositiva, para crescimento, a gente vai participar sempre com respeito e com carinho. Tem mais uma pergunta aqui, Cacarete, que diz a respeito, é a Maria do Carmo. Maria do Carmo. Ela faz a pergunta: por que a lei do silêncio não está sendo respeitada? Moro no Monte Azul e é comum o som alto nos finais de semana. Então, Cacarete, por que o pessoal ainda tem a lei? Falta o quê? Fiscalização? O que é, Cacarete? Hoje a lei é preparada e tem todos os mecanismos disponíveis para quem tem o poder de execução disso aí, fiscalizar. A prefeitura, que através da fiscalização dos seus órgãos competentes, e a Polícia Militar, que tem a legislação hoje apta para fazer a fiscalização e tomar as medidas cabíveis. Outra coisa, eu vou dar uma dica agora como advogado. Você que tem o seu imóvel e é perturbado por um vizinho constantemente, uma coisa esporádica, eu acho que a gente tem que relevar. Mas assim, que pega uma festa de aniversário, talvez do lado da sua casa, a gente sabe que é uma vez por ano, 2, 3, ninguém vai tirar o sono. Mas a partir do momento que chega alguém, põe um veículo na frente, filma, grava, toma, manda tem uma ouvidoria do Poder Executivo hoje para cuidar disso. Liga no 90 e fala assim: com quem eu estou falando? Passa sua matrícula, por favor. Pega a matrícula do funcionário e fala assim: eu estou fazendo uma reclamação que tem um veículo chapa tal, estacionado próximo, ou tem vários veículos aqui, agora é tal hora, tá? E cobre a providência. Eu estou aguardando a viatura vir aqui para tomar as medidas cabíveis. É direito dele que a Polícia Militar toma atitude. Tá, agora, a gente tem que ter o discernimento, que às vezes, a gente sabe que às vezes tem uma festa de aniversário, o vizinho incomoda, mas a gente tem que ter o discernimento e o princípio da razoabilidade. Tá, você deu uma dica aí do que o cidadão pode fazer. E uma outra coisa, a pessoa está te incomodando reiteradamente, entra com ação de danos morais. Vai lá no fórum, pega dos testemunhas que moram ao lado, entra com ação de danos morais. Mas às vezes, Cacarete, está me incomodando, está tendo... eu entendo, lógico. Quando é reiterado, tá? Não, entendi. Mas às vezes essa pessoa, a Maria do Carmo, às vezes às vezes você, a gente não quer se envolver com essas pessoas, não quer ir lá, ter o trabalho de ir no fórum, aquela coisa toda. A gente gostaria, isso que a população gosta. Foi feita uma lei aprovada, eu gostaria que o poder público agisse. É isso que eu acabei de falar. Então, eu sei. Quem tem o poder de fiscalizar, o vereador não tem poder de fiscalizar. Não, a gente tem o poder de cobrar. É o que a gente está fazendo reiteradamente. Cobrando, foi até pedido pela Câmara esses dias, para que seja apresentado através do... Acompanhar quem está fazendo isso aí, quais são os resultados, quantos locais foram interceptados, quantos foram multados, quantos foram lacrados, ou quantos foram notificados. E já tem alguma coisa sobre isso, cara? Então, não veio resposta para a gente ainda, pelo menos para minha mão não chegou. Mas é um assunto, como é uma lei nova, existe toda uma preparação e uma acomodação até ela começar a ter um formato, um procedimento, para que ela consiga vigorar. Só que ela existe e a pessoa que desrespeita, ela tem que entender que hoje ela pode ser ré de um processo. Então, porque tem algumas leis que a gente sabe que não pega. Isso, tem. O cara faz lei e não pega, a população fica à mercê. E cabe ao Poder Legislativo fazer essa cobrança. Agora, o vereador não pode chegar lá que não tem o poder de polícia, chegar lá num carro aberto, chegar lá e mandar o cidadão baixar o volume, que ele vai apanhar. Não, e também o morador também não vai fazer isso aí. Não tirando a nossa responsabilidade, mas o que o vereador tinha para fazer nesse caso foi feito, foi regulamentado. Nós tivemos, acho que todos os vereadores, eu fui com o Emerson, com o Dodô, com outros vereadores, participamos de reunião com a polícia, cobramos isso insistentemente. Quem quiser pode entrar na minha página no Facebook, vai ter reuniões lá, vai ter respostas das reuniões que nós cobramos, exigindo da Polícia Militar. Ela tem a responsabilidade dela, sabemos que eles fazem, tá? Só que a gente tem que cobrar que façam mais. A gente tem que sempre cobrar que façam mais. Com respeito e reconhecendo o trabalho bem feito que é da Polícia Militar, mas a gente tem que cobrar sempre mais. Muito bem, então foi aí, Maria do Carmo, a sua resposta, né? E faça a denúncia. Existe na prefeitura, tem uma ouvidoria pública, eu não sei qual o site específico, mas dentro da polícia, no próprio site da prefeitura municipal, tem um espaço reservado para denunciar. Então denuncie e cobre resposta. Porque lá eles não podem divulgar quem que são as pessoas que estão
estão reclamando. O sigilo, tem né? o sigilo, então o sigilo e o respeito. Muito bem, nós passamos bastante até do nosso tempo aqui, mas nós vamos ainda continuar mais um pouquinho, porque tem duas perguntas aqui que eu gostaria de fazer para o Cagareto, que é relevante, né? Está bem inserida nesse momento que nós estamos vivendo aqui, tá? Logo após o programa nosso aqui, nosso bate-papo, tem aí algumas programações da TVLP. E também, esse programa vai estar no YouTube a partir de amanhã já, viu? Tá, então vamos divulgar para a cidade inteira. Então. Pode, segundo o Lucas aí, né? Se não tá, vocês pegam ele, tá? Tá bom. Tá bom? E você pode acessar também a TVLP através do seu celular, né? Do seu Android, iPhone, do seu tablet, enfim, aquele equipamento que você tem que faz tudo, menos às vezes ligação, né? Nós tava falando. Vai fazer aqui para frente. Então, vai fazer. Mas você pode assistir toda a programação da TVLP tranquilo agora, viajando, num ônibus, é lógico que não dirigindo, mas viajando, né? Você tem lá as condições de ver aonde você estiver. Foi interessante, ontem eu estava aqui no estúdio e o meu filho está na Angola, sabe? Trabalha lá, o Douglas. E eu falei, faz um teste aí, filho. Ele falou, pai, tá pegando 10 a TV. Olha que coisa tremenda, Cagaré. Bom, é isso aí. O mundo, né? Hoje tá. nós podemos estar no mundo, aqui em Lençóis, mas pro mundo, tá certo? Então fica aí o recadinho, você pode acessar também. Cagaré, vamos falar um pouquinho então bem rapidinho, né? Para não atrapalhar toda a programação da TV. Eleição. Nós tivemos aí a eleição domingo, né? Você falou dos candidatos que foram eleitos aí, que você trabalhou, você batalhou, né? Nós sabemos. Aí, um destaque só aqui agora, que é uma notícia quentinha, né? Que o PSB da Marina Silva acaba de fechar aí o apoio então para o PSDB do Aécio Neves, do 45, que vai contra a Dilma. Então vai juntar todo mundo agora, né? Você é do PSDB, é da base da prefeita. Eu gostaria que você falasse dessa união agora aqui do PSB com o PSDB para ir com tudo aí em cima do PT para ver o que vai acontecer. Vai ser uma batalha, eu acho que em cima. Uma coisa que eu fico um pouco triste, que esse debate está só sobre o passado. Inclusive eu escrevi ontem isso numa matéria que tinha no Facebook lá, que foi lançado. Fica uma discussão do passado, a gente não vê uma discussão do futuro. Então eu entendo que a manutenção do governo do PT é a continuidade, é o passado continuando. Então eu entendo que a gente tem que começar a focar numa renovação do nosso país. O PT teve alguns avanços, o PSDB foi o partido que transformou o país. Isso aí não adianta querer ninguém rechaçar. A gente vivia numa inflação que de manhã você tinha R$1, de noite você tinha nada. Então o PSDB veio e mudou essa história. Teve o maior desafio que o Fernando Henrique conquistou. Tem as dificuldades que existiu também no governo dele, a gente sabe, não tem que esconder debaixo do pano. O governo do PT também veio com algumas melhorias, só que a gente acha que hoje o governo do PT, que ele tinha que fazer, já fez. Na minha opinião, não vou fazer campanha política aqui, mas eu entendo que é um momento de união realmente dos partidos que pensam de forma diferente, até para o crescimento do país. Aproveitando da contribuição que o PT deixou, aproveitando as causas sociais que eles implantaram, e entendemos que algumas são pertinentes e outras não, e que possamos avançar muito no país. Uma coisa que eu notei muito nessa eleição, que o continuismo aconteceu mais uma vez. O povo foi para a rua o ano passado, fez muita revolução, quebraram muitas coisas, e a gente hoje está refletindo que realmente não tinha uma finalidade aquela discussão. Era uma coisa talvez supérflua, porque a eleição, os 20 mais votados que foram para deputado federal, só teve um que não era reeleição. 19 eram reeleitos. Então quer dizer que o povo se acostumou a votar nos deputados que já fazem parte do corpo legislativo do país. Então a surpresa nossa aqui, para o Fernando Cury, que foi um dos deputados que nós conseguimos eleger na nossa região, que é um deputado novo. É uma conquista nova, uma transformação que nós, aqui em Lençóis, procuramos ajudá-lo, mantendo o Pedro Tobias, porque a gente sabia da expressiva votação que ele teria em Lençóis, pelo trabalho que ele sempre fez com maestria, e apoiamos, além do Pedro Tobias, o Fernando Cury, que hoje é uma realidade, é um deputado novo, que é a renovação que a gente espera para a política regional. Porque os outros a gente já tem um trabalho com Lençóis, o Milton Monte e esses outros que já citei anteriormente. Então acho que a urna mostrou muito isso, e a expectativa é que exista essa mudança.
e se for possível a gente consiga isso em favor do nosso país. E eu gostaria de fazer a última pergunta para você, depois das considerações. Quais as maiores necessidades de nossa cidade e a sua população? Fala para mim, Cagarete. Lençóis Paulista é uma cidade que ela está anos-luz na frente da nossa região. A gente sabe que alguns vereadores ficam citando cidades da região que tem mais emprego, que conseguem indústrias, e eu respeito a opinião deles, eu acho que até é coerente algumas coisas que eles falam, mas a gente vê que Lençóis é uma cidade que o comércio cresceu muito, as empresas daqui, que são próprias de moradores daqui, que investiram na nossa cidade, cresceram muito. Infelizmente o governo federal, mais uma vez, através da responsabilidade da isenção do IPI, para aquela marolinha que o Lula falou que vinha de uma maneira bem leve, hoje é uma onda que está acabando e prejudicando muitas empresas da nossa cidade. Posso citar algumas aqui que estão passando apertado, a gente tem, não vou citar nome, mas algumas que a gente sabe que passa apertado, mas tenho a certeza que vão se reerguer. A isenção do IPI de veículos, que tirou muito da receita da nossa cidade. E a gente sabe que Lençóis é uma cidade muito boa, uma cidade, um povo trabalhador, um povo ordeiro. Só que tem as suas dificuldades também. O enfrentamento das vagas em creche, a gente sabe que é muito duro para as mães que estão deixando seus filhos e não tem lugar para deixar. Infelizmente a gente sabe dessa realidade. E é duro, tenho certeza, para o prefeito conviver com isso. Só que as creches estão sendo construídas. A gente tinha 6, a gente tem 13, 14 talvez até o final desse ano. A ideia é a construção de mais 3 ou 4 dentro do mandato da Bel. Então a luta nossa é para que seja. Só que a gente tem que cobrar da população uma responsabilidade. A creche tem que ser dada, a gente sabe que a lei garante para todos os moradores. Só que tem alguns que usam a creche, a gente sabe que as mães não trabalham. Então tem que ter essa responsabilidade contra a prestação da população para que fossem pessoas que têm necessidade. A gente sabe que Lençóis, a saúde, existe a dificuldade, a gente tem esse problema a gente não vira, mesmo sendo da base, a gente apoia a população nesse sentido. A gente cobra do Márcio, mesmo sendo parceiro, o Márcio é um cara muito atencioso com a gente, mas a gente cobra dele também, porque a função deles é resolver o problema da população e a nossa é fazer esse meio campo. Então tem problema na saúde, tem problema no trânsito, então a gente está discutindo isso sim. A gente não é porque a gente é da base e eu sou líder da prefeita na Câmara, que a gente tampa o olho. Então por isso que eu tenho respeito das redes sociais, eu tenho respeito do Boca no Trombone por entender dessa forma. E a gente vai continuar lutando para que essas dificuldades que a gente entende, como o trânsito, um assunto que até o Dr. Lídio Bose pediu, vamos discutir o trânsito. Então, doutor, hoje a gente Lençóis, a mobilidade urbana está sendo discutida. A gente vai procurar a todo instante, a cada momento, estar discutindo isso aí de forma reiterada, com responsabilidade, com foco e com o dever social que a gente nos compete. Muito bem. Cagarete, chegamos ao final do nosso bate-papo. Eu quero agradecer você mais uma vez. Obrigado. Gostaria que você fizesse as suas considerações aí, pudesse falar aqueles que te perguntaram e agradecer aos povo que nos acompanha aí. Eu queria agradecer primeiro o convite do pastor João, a acolhida do Lucas, mais uma vez nesse local gostoso da gente participar sempre. E você, internauta, você que está antenado na TV LP e está sempre preocupado com a população de Lençóis, com perguntas inteligentes, com perguntas que interessam diretamente no seu dia a dia, com perguntas que refletem o anseio da população. E nós, vereadores, temos a função disso. Um outro fato que nós vamos discutir agora na Câmara, que tem que a população discutir isso aí com sobriedade e responsabilidade, é sobre a iluminação pública, que o governo federal, a Anatel, está passando para os municípios a partir de 2015. Então vai ser debatido na Câmara, vão ficar antenados. Anael, desculpa, eu falei Anatel. Vai ter que ser discutido com responsabilidade, porque eu não sei se compete mais e deixar na mão das concessionárias e a gente viver numa cidade escura. Talvez a prefeitura realmente tenha que pegar, igual 84% do Brasil já pegou. 84%. Eu não sabia disso, fui informado e fui atualizar para ter uma discussão séria disso. 84% das cidades do país já tem iluminação a cargo da prefeitura. Então, eu acredito que Lençóis, pela seriedade que o governo é feito aqui, que vai ser uma melhoria e uma discussão muito ampla a respeito disso.
fazendo as pessoas que pagam, que têm menos posse, talvez pagar bem pouquinho ou manter o que já paga, e quem consome mais, as indústrias, as empresas grandes, pagar um pouquinho mais através de uma responsabilidade social e uma discussão bem harmônica para que nós possamos atender a nossa população. Então, esse espaço, pastor, é importantíssimo, mantenha sempre isso. E nós, como vereadores, eu tenho a honra e virei todas as vezes que for convidado para ter esse debate de qualquer assunto. E parabéns por essa coragem e manter essa com humildade, com muita garra, com muita luta e o suor que eu sei que o senhor desempenha aqui. Parabéns e agradeço mais uma vez a população que está antenada, ouvindo eu falar tanto do jeito que eu falo. Eu não paro às vezes, falo até demais, mas é para o anseio de levar para a população as informações como devem ser levadas. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos e que a gente possa viver bem em Lençóis, crescer e ser feliz, como é o slogan da nossa cidade. Com certeza, e eu quero deixar para você, a hora que você precisar, TVLP à disposição aí, quando tiver uma notícia nova ou algum projeto, alguma coisa, nos comunique e a gente vai falando disso aqui. Pode ter certeza que nós viremos com todo carinho para ter esse contato direto com a cidade de Lençóis. Muito bem, eu quero agradecer então as pessoas que participaram conosco aqui. Deixa eu ver aqui para não errar ninguém, né? Não deixar ninguém de fora aqui. Começou aqui com o Emerson, a Silvia, tá? O Jorge, a Maria do Carmo e o Emerson, do finalzinho, ele diz assim, ó: parabéns pelo alto nível do programa. Estamos sempre ligados no programa Megafone. É o Emerson nos ajudando também a fazer a programação e o pessoal do Boca no Trombone. A participação da população é essencial. Com certeza, e nós precisamos. Sem a população nós não fazemos nada, né? Isso aí. Sem você que está aí do outro lado na tua casa, assistindo tranquilo, nós não conseguimos fazer nada. Então nós precisamos de você, tá certo? Eu agradeço aí você estar conosco, ligadinho aí na TV LP. Deixa eu ver a nossa programação aqui, Lucas. Programação, A Maldição de Ocailândia, 21 horas, é agora, né? Tá? Breaking Bad, 22 horas. CSI Miami, 23 horas, certo? Então você que está aí, está antenado, o programa de hoje do Megafone estará no YouTube a partir de amanhã. Também assista a TV LP no seu Android, iPhone, iPad, e aí alguma coisa, e nós vamos tocando a vida, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. TV LP, a nossa TV.